novo. Ao nosso Senhor toda a glória. E eu quero convidá-los à carta de Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, do verso 12 a 17. Posse de pastor, carta de Paulo para um pastor. Primeira Timóteo 1, 12 a 17. Verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse não é um texto sobre a vida do apóstolo Paulo. É um texto sobre o poder de Deus, que é capaz de transformar homens cruéis e religiosos como Paulo num servo útil e fiel. E Paulo recorre à sua experiência como prova do poder transformador de Deus, e isso nos leva a pensar, ora, se Deus pode transformar a vida de um assassino, perseguidor de pessoas inocentes, como dizer que Deus não pode salvar a qualquer um? E talvez um nome esteja vindo na sua cabeça agora. Aquela pessoa resistente ao Evangelho, talvez um parente, uma pessoa muito querida sua, que às vezes a gente olha e pensa, eu acho que esse não tem mais jeito. Paulo está dizendo, eu sou um modelo para dizer que sim, tem jeito. E essa transformação na vida de Paulo lhe deu um propósito. Deus não apenas perdoou os seus pecados, e perdoa o pecado de todos nós, e assim como Paulo, Deus nos chamou e nos equipou para que a gente pregasse o Evangelho. Jesus não deu ordem aos pastores, ide pregar e fazer discípulos. Essa ordem é para todos aqueles que creem em Jesus. E a história do apóstolo Paulo é, em alguns aspectos, de um modo geral, semelhante à história de todos nós. Eu queria destacar algumas similaridades dessa graça que nos alcançou, pensando nessa noite sobre que graça é essa que nos alcançou. A primeira similaridade é, houve um outro tempo na nossa vida. Vocês nunca foram bonitinhos desse jeito. Nunca estiveram tão bem vestidos como agora. Houve um outro tempo, um tempo em que todos nós aqui nesse templo estávamos perdidos, éramos inimigos de Deus, amigos das coisas do mundo, e eu e você éramos destinados à ira de Deus. Porque ninguém, além de Jesus, nasce ou nasceu como filho de Deus. Nós antes andávamos nas trevas e éramos por natureza inimigos de Deus. Romanos 5:10 vai nos dizer isso, Colossenses 1:21, todas as cartas paulinas. Blasfemos, perseguidores, insolentes, ignorantes, incrédulos como Paulo. E você vai dizer, espera aí que eu nunca persegui ninguém. Talvez não. Mas isso ainda acontece. Ainda hoje nós vemos que os crentes são odiados no mundo. Muitos dos que são crentes hoje já foram pessoas que odiaram os cristãos. Eu perdi um bom emprego porque me converti.
Depois desse dia da minha conversão, começou a haver mudanças na minha vida, e isso começou a não agradar um chefe que eu tinha. E na primeira oportunidade que deu, ele me mandou embora, porque ele não gostava de crentes, ele não fazia nenhuma questão de esconder isso há 30 anos atrás. Hoje em dia a gente tem esse politicamente correto, mas antigamente não tinha. Então, irmãos, a perseguição não existe somente em país islâmico ou comunista. Ela, às vezes, está dentro da nossa própria casa, quando o marido não concorda da esposa servir a Deus, quando o pai não concorda que o filho vá para a igreja. Existe. Meu avô Miguel, quando minha avó Teresa pegou as crianças, estava saindo num domingo de manhã, ele perguntou: aonde vocês vão? Ela disse: nós vamos na igreja daquele moço, que era um evangelista que andava pela região. Ele colocou uma espingarda em cima da mesa, uma caixa de munição, e disse que se eles saíssem pela porta, ele não precisava voltar, que senão ele mataria todos eles. Meu avô, um espanhol muito bravo, não estava brincando. Ela falou: então tá bom. Pegou as crianças e foi, e oraram, e participaram do culto, e voltaram. Ele não atirou em ninguém. Ele se converteu. E, segundo a minha família, foi o mais fervoroso de todos os crentes daquela família. Antes da pandemia, um ano antes da pandemia, nós nos reunimos como família. Mais de 100 pessoas. 4 gerações juntas. Porque alguém pregou o evangelho para o meu avô. E ele foi alcançado. E isso fez toda a diferença. Mas, assim como o meu avô, talvez os seus, houve um tempo em que isso não era uma realidade. E aí a nossa falta de fé e também a nossa preguiça, muitas vezes, nos leva a pensar: mas esse aí não tem jeito, você não conhece ele. Você não me conhecia, e eu tive jeito. Os pastores, pastor Hamilton, pastor Alessandro, os pastores que vêm aqui à frente, todos eles tiveram jeito. Quem vê a gente hoje de terno, bonitinho aqui, não sabe como é que eram as coisas antes. Nós não fomos perseguidores de ninguém, mas haviam outras coisas que desagradavam Deus e nós estávamos debaixo da sua ira. É o poder de Deus. E essa é a ênfase de Paulo aqui. É o poder de Deus que transforma a vida das pessoas e que sustenta pela sua palavra a cada um de nós, nos fazendo compreender quem é Deus, quem somos nós diante de Deus e quem somos nós em Cristo Jesus. A Bíblia nos ajuda a entender essas coisas. Antes nós não compreendíamos, nós olhávamos para esse livro e certa pessoa disse para o meu avô Miguel: não leia isso, você vai ficar louco. E ele falou: eu vou ler. E não ficou louco. Ele entendeu quem era Deus, a santidade de Deus. Ele entendeu quem era ele, um pecador diante de Deus. Ele entendeu quem era ele agora em Jesus, um pecador redimido, lavado, salvo, justificado. Esse era ele. Havia uma transformação na vida dele. Então, se a gente não sabe quem é Deus, quem somos nós diante de Deus e quem é Cristo, nós estamos perdidos. São perguntas extremamente importantes de eu saber essas coisas, porque Deus não tem netos. Esses dias eu vi um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos testemunhando que ele era um perdido dentro da igreja. E ele diz, e cantava no coral e tudo. E não tinha Jesus. E eu olhei para aquilo e falei, esse sou eu. A diferença é que eu nunca cantei no coral. Se você me ver cantando, você entenderá por quê. Não dá, é uma coisa que Deus não me deu, cantar. Aliás, quando eu me converti, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Já eu vou chegar nessa parte. Ignorância e incredulidade são vencidas quando nós nascemos de novo. Nós compreendemos as coisas de Deus. A nossa cegueira é tirada. E você não precisa lembrar, como eu lembro, o dia, a hora, o local e até o texto em que foi usado na noite em que eu me converti.
Mas precisa ter certeza, assim como o apóstolo Paulo, de que a graça de Deus transformou a sua vida, fazendo você ser conhecedor da fé e do amor que existem em Jesus. E isso faz toda a diferença para nós. E quando a gente diz isso numa igreja de pessoas que você fala, nossa, todo mundo aqui é crente e está falando em conversão, em conhecer a Deus, entregar a vida para Deus, você fala, isso não faz sentido. Eu conheço pessoas que se converteram no seminário. E eu sei de histórias, já li em livros, de pastores que se converteram depois de já ter alguns anos exercendo o seu ministério. Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E lá no seminário, ou já no ministério, Deus alcança pessoas em todo lugar. É a graça de Deus que transborda. E a graça de Deus transborda aqui sobre nós essa noite também. E eu não sei quem é você, eu não sou dessa igreja, conheço um ou outro aqui, e eu posso dizer isso com toda tranquilidade. Se você ainda não é filho de Deus, o Senhor pode fazer de você hoje um filho dele. Porque eu tive sentado onde você está muitas e muitas vezes. Ouvi muitos e muitos sermões. Fui em muitos lugares, muitos congressos de juventude e tudo mais. E continuava sendo ignorante e incrédulo. Por que Deus pode salvar qualquer pessoa, em qualquer tempo? Porque Ele é rico em misericórdia. E essa é a segunda similaridade que a gente tem com Paulo, que é o fato de que houve misericórdia, senão nós não estaríamos aqui. A graça transbordou. E é dessa maneira que Deus continua trabalhando. Graça que transborda é uma coisa que vai além daquilo que já está cheio. Quando alguma coisa transborda, ela esparrama, ela rega tudo ao seu redor. Por quê? Porque quando Deus me salvou, Ele abençoou outras pessoas perto de mim. Eu me converti numa terça-feira de carnaval. Na quarta-feira eu voltei para o trabalho. E um rapaz olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não sei. O que foi? Não, você está diferente. E eu pensei, nossa, essa coisa de crente é rápido desse jeito? Caramba, eu nem estava de terno. Eu falei, não sei. Não, alguma coisa em você mudou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. A graça de Deus transbordou na minha vida e começou a abençoar a vida de outras pessoas. A fé e o amor que há em Jesus foi dada para a minha vida. É dada para cada um de nós que creu nele. Para que é dado? Não é para que a gente guarde e fale, olha, eu tenho. Ela é dada para que eu partilhe com as outras pessoas. E quanto mais eu partilho, mais gente é abençoada. Mas sempre começa com Deus. Sempre é com Ele, que enviou Cristo ao mundo para salvar os pecadores. E sabe, naquela noite, há 33 anos atrás, Ele me encontrou. Não por minha vontade, porque eu não queria ser crente. Eu cresci dentro da igreja e eu achava aquilo muito chato. E Ele me encontrou e com toda a paciência, Ele foi me tratando. A paciência que é a evidência da sua misericórdia, não levando em conta a minha ignorância. Porque eu achava que ser crente era uma coisa para velho que não queria mais se divertir. Na verdade, eu achava que Deus era muito chato. Porque eu ouvia, não faz isso que Deus não gosta. Aliás, se você tem filho pequeno, não fala isso para ele. Diz que é você que não gosta. Porque a gente vai crescendo com a ideia de que Deus é alguém que só está a fim de proibir as coisas. É alguém que põe um doce diante de você e fala, não pega. Não põe a mão aí. Então por que fez o doce? Às vezes eu tenho essas conversas em casa com a minha esposa. Sorvete só para o fim de semana. Eu falei, então por que não comprou no fim de semana? Hoje é segunda. O menino fica olhando para o congelador e fala, papai, que dia é hoje? A minha ideia de Deus era essa. Não pode. Não, Deus não quer. Eu falei, Deus é muito chato. Mas há 33 anos atrás eu reconheci com a ajuda do Espírito Santo que eu era um pecador que precisava ser salvo. Eu quero fazer uma pergunta a você que já entregou a vida a Jesus.
onde você acha que estaria hoje se não fosse a misericórdia de Deus pela sua vida? Em que lugar você estaria? Onde você acha que estaria? Lembro da história de 2 pastores saindo de um congresso muito abençoado, e eles passaram pela rua e viram um bêbado, deitado ali, abraçado com um cachorro. Parece que bêbado sempre tem um cachorro para abraçar. E um pastor vira para o outro e fala assim: olha o estado desse homem, essa vida totalmente desgraçada, caído aí, abraçado com um cachorro. E o outro colega concordou com ele. Andaram mais um pouco em silêncio, e aquele colega responde: olha, a vida daquele homem realmente é uma coisa terrível, mas eu sei uma coisa, que se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia de Deus, aquele homem podia estar abraçado não num cachorro, mas em um de nós dois. Nós podíamos ser companheiros dele. A diferença é que nós já fomos encontrados, e ele ainda não foi. Aonde é que você estaria se a misericórdia de Deus não tivesse caído sobre a sua vida? Se não fosse Deus na sua vida, onde você estaria? Que dia maravilhoso foi para mim, 12 de fevereiro de 91. Houve festa no céu e os anjos celebraram o que Deus fez na minha vida. A salvação de um pecador. E a salvação de um pecador torna evidente essa paciência de Deus, que não levou em conta toda a minha ignorância, toda a minha rebeldia. Nós é que somos impacientes. Nós é que temos essa característica de pensar: esse homem não vai se converter nunca. A mãe de Santo Agostinho orou 51 anos pela conversão do seu filho. É difícil esperar. Mas Deus tem tudo sob controle. Então continua orando lá por aquela pessoa, continua dando bom testemunho para ela, continua falando de Jesus, porque houve um tempo para todos nós em que nós estamos longe de Deus, mas houve misericórdia sobre as nossas vidas e nós estamos aqui hoje. O que eu merecia, o que cada um de nós merecia, era a ira de Deus. Pela sua misericórdia, nós não recebemos. E aí não importa se era Saulo de Tarso, Augusto dos Nicodemos, Pedro Miguel ou Alessandro Capelari. Não importa o que fizemos, se fomos terríveis ou se nós fomos chamados de bons pecadores. Todos nós íamos para o inferno. Minha avó dizia que o inferno vai estar cheio de gente boa. Gente boa, só faltou ser crente, faltou tudo. Deus teve misericórdia de nós. Deus é paciente com os pecadores. A última similaridade com Paulo é que há trabalho em nossas mãos. A ideia do sacerdócio universal, ela é muito clara na mente do apóstolo Paulo, quando ele fala de Deus nos entregando o ministério da reconciliação e nos fazendo seus embaixadores. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Mas hoje, na posse do pastor de vocês, eu creio que nós precisamos olhar para esse ofício em específico. Porque Paulo, como eu disse, escreve a carta para um pastor. Nós devemos realmente ser gratos pelo ministério que Deus concedeu a cada um de nós, o ministério da reconciliação. Mas hoje eu quero pensar por último um pouco no chamado pastoral. Pregar o evangelho é um projeto inigualável. Imagine você já reconciliou 2 pessoas que brigaram? É gostoso. Fulano não falava com ciclano e você foi lá, intermediou e conversou com as partes e as coisas se acertaram. Paz, aquilo foi bom. O projeto de Deus é muito maior do que reconciliar 2 pessoas aqui que brigaram uma com a outra. É reconciliar as pessoas desse mundo com Ele mesmo. E a gente não tem que fazer muita coisa, porque Jesus fez tudo o que era necessário. A gente conta essa história. A gente diz para eles: olha, a reconciliação é possível. E dentre todos nós, os que são chamados a testemunhar, os que receberam o sacerdócio universal de Deus, dentre todos esses, Deus chama e fortalece alguns para algo mais específico. Os pastores. Quem são os pastores? São pessoas comuns,
com um chamado incomum. Não é todo mundo que vai ser chamado. Por quê? Porque Deus quer assim. Deus quer desse jeito. Ele vai chamar alguns. Não tem nada a ver com a nossa beleza, com a nossa sabedoria. Não, Ele vai chamar quem Ele quer. A vida de Paulo é um exemplo disso. E Paulo começa falando do seu ministério pastoral. E aqui eu inverti a ordem, né, porque são os primeiros versos que a gente leu, ele começa falando. Eu inverti essa ordem apenas para a gente frisar que houve um tempo em que todos, você pode ser pastor, bispo, apóstolo, qualquer coisa que você acha que possa ser nos dias de hoje, mas você começou como pecador, precisando ser salvo. E houve um tempo em que nós alcançamos misericórdia, e nós só estamos aqui porque alcançamos misericórdia. Então eu só dei uma invertida aqui. Acho que eu não passaria num sermão de prova com essa invertida que eu dei, mas acho que vai ser compreensível para nós nessa noite. Houve um tempo em que a misericórdia de Deus alcançou cada pastor que você já viu. E deu a eles o privilégio, a responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus. Se você notar, nas cartas de Paulo para Timóteo, elas são as únicas onde a típica saudação graça e paz vem acrescida pela palavra misericórdia. Quando ele escreve para Timóteo, ele escreve graça, misericórdia e paz. Nas duas cartas. E para mais ninguém ele escreve isso. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor, mais do que ninguém, deve ser alguém que exerça a misericórdia. Porque ele, além de ser salvo, ele recebeu a incumbência, o privilégio de pastorear. Por que os pastores trabalham? Porque Deus fortalece a mão deles. Paulo inicia agradecendo a Deus por isso. Não há em nós forças para sermos pastores. Eu dou graças a Deus, a Jesus, que Ele diz que me fortalece. Senão não dá. Não dá, irmãos, não dá. É por isso que o pastorado é uma vocação. Não dá. Há coisas na vida que você tem que realmente ser vocacionado, senão você não aguenta. Eu tenho um amigo que está se aposentando da polícia. Crente, honesto, vai se aposentar pobre, nem carro ele tem. Nunca conseguiu comprar. Nunca pegou um centavo de bandido. Pagou preços caros por isso, risco de vida. E você olha para ele, ele é civil, você olha para ele e fala, você é polícia, né? É a vocação do cara, é o jeito, como ele para, como ele observa as coisas que estão acontecendo, é o jeito. Dentro do que você faz, você deve ter a sua vocação. A vocação é que nos estimula, a vocação é que nos ajuda a continuar. Mas quando se trata da pregação da palavra, quando se trata do pastoreio, não é só aquela vocação que nós conhecemos, mas é a força da mão de Deus que segura na nossa e fala, vamos lá que eu vou te ajudar. É o poder capacitador de Deus. E esse é um tema constante nos escritos de Paulo. Deus nos capacita. O poder vem dele. Ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele nós nos movemos e nós existimos. Nele todas as coisas foram criadas. Tudo vem de Deus. E ser pastor é uma coisa de Deus. E essa frase aqui, me considerou fiel, ela parece um pouco estranha, e há um certo debate em torno dela. Será que Deus via algum mérito no apóstolo Paulo? O próprio apóstolo Paulo não via. Ele sabia que ele não tinha nenhum mérito. E é bom que cada um de nós, cada pastor saiba, cada líder de igreja saiba, não tem mérito aqui. E é difícil a tradução dessas palavras aqui. E uma das possibilidades, a frase ficaria assim, mas na ideia de que esse considerar fiel é
como o trabalho de um príncipe cumprindo as suas obrigações no reino. Ele nunca vai dar o golpe de Estado. Ele é um príncipe daquele reino. Ele quer que as coisas aconteçam. É difícil a tradução aqui desse considerar fiel, mas a ideia é essa, de alguém que é feito príncipe, se torna um príncipe, e ele tem obrigações, e ele não vai abrir mão dessas obrigações até ele ver os interesses do seu rei executados. É Jesus quem ajuda. Por isso que ele consegue. Maior do que o meu desejo de não ser crente, era o de não ser pastor. Na minha família, desde o meu avô paterno, meu avô Pedro, há um histórico de hospedar pastores. Meu avô Pedro, quando construiu a casa nova no sítio, fez um quarto só para receber os pastores que passavam por ali. Então, tinha esse histórico. Na família da minha mãe também, eu vi muitos pastores se hospedarem na minha casa e eu ficava ouvindo as histórias. E se você descer um pouco nesse capítulo 1, você vai ver no verso 18 que Paulo começa a falar com Timóteo sobre combates. E eu vi esses homens que iam na minha casa, homens sofridos, designados para o ministério, castigados pelas lutas do ministério. E eu pensava naquilo, isso não é vida. Aquelas histórias de antigamente, de pastor contava, porque eu ia a cavalo de tal lugar a tal lugar. A gente não tinha Google para calcular as distâncias, mas eu conhecia os lugares. Eram 20 quilômetros no lombo de um cavalo para fazer uma visita. Eu falava, que isso? Eu falava, não, isso não. E histórias de pastores que foram cuspidos no rosto, de pastores que foram ameaçados com arma de fogo, de tantas e tantas histórias que eu ouvi, eu falava, não, isso não. Homens que cansaram muitas vezes, e a gente cansa. E quando a gente cansa, eu me lembro de Jeremias, capítulo 29 e 10. A palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração. Um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Ele tem que falar. Ele tem que pôr para fora. O pastor não consegue ficar calado diante das coisas que estão erradas, diante da dor e o sofrimento das pessoas, diante da palavra de Deus que diz, você precisa anunciar o que eu quero. Então existe muito trabalho na mão dos pastores. E existem coisas que só eles podem fazer, porque é específico do chamado deles. Mas nós podemos fazer, o que nós podemos fazer é ajudá-los. O que nós, como igreja, podemos fazer por nossos pastores é ajudá-los naquilo que for possível. Deus nunca planejou que os pastores fizessem tudo sozinhos. Exerçam o ministério com o pastor de vocês. Façam isso, porque há trabalho para todo mundo. Finalmente, concluindo, o apóstolo Paulo ele nunca deixou de se maravilhar com o Evangelho. Por isso ele demonstra tanta gratidão. Será que a gente teria essa similaridade também? Ser grato pelo Evangelho que chegou à nossa vida? Ou nós nos tornamos apenas um membro da igreja? Porque a gratidão de Paulo pelo Evangelho se mostra em trabalho, na prática. Paulo é grato pela sua salvação e ele fala sobre ela, ele testemunha sobre ela. Ele é grato pelo ministério, pelo amor, pelo poder de Deus para resgatar aquele que ele diz ser o mais miserável pecador, ele mesmo. Paulo é grato pela maravilhosa graça de Deus sobre a vida dele que transborda. E que graça é essa, meus irmãos, que nos dá a vida eterna, que transforma a vida terrena, que faz de um inimigo de Deus seu filho, co-herdeiro de tudo aquilo que é de Jesus Cristo, que nos chama a todos para o ministério da reconciliação e que nos ajuda a pastorear o povo de Deus. Que graça é essa?
é a graça de Deus revelada em Jesus. Nós precisamos usufruir dessa graça sem medida. Certo dia, num debate sobre qual era a diferença do cristianismo para todas as outras religiões, C.S. Lewis disse: essa é fácil. Seus colegas debatiam lá no intervalo, numa sala. Eu falei: não, mas essa é fácil. É a graça de Deus. Em nenhuma outra religião Deus toma a iniciativa. Em nenhuma outra religião você é aceito sem fazer nada para ter mérito. Deus nos ama. Deus nos chama e nos capacita para o ministério. E alguns Ele chama para algo mais específico. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Então que o Senhor seja glorificado em nós, na vida dessa igreja, do seu pastor e onde quer que vocês andarem. E se você, como eu, como Nicodemos e tantos outros, tem só frequentado a igreja e não foi alcançado ainda, Deus quer fazer isso com você. E Ele pode fazer isso nessa noite. Olha só, se você ainda não fez isso, você fará aniversário junto comigo. 33 anos caminhando com Jesus. Umas pancadas que a gente leva no caminho, viu? Difícil. Mas hoje ainda lembrava com meus alunos na IBD. Quando Jesus disse: e vocês querem ir embora? Meu xará disse: para onde, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras que levam à vida eterna. Eu vou para onde? Nós vamos onde Jesus estiver indo, seguindo os seus passos. E nessa noite você pode fazer isso. Vamos orar? Nós não temos como mensurar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós. Nós só temos a gratidão. Que a nossa gratidão não seja apenas de palavra, mas de ação. Que como o apóstolo Paulo, as pessoas possam ver em nós Jesus. Que elas possam ser abençoadas através das nossas vidas. E a minha oração, Santo Espírito, é que se há alguém aqui que ainda não conheceu Jesus, não importa quantos anos tenha de igreja, de membresia, que nessa noite, esse tempo de ignorância e de cegueira seja deixado para trás, porque hoje é dia de misericórdia, hoje é dia da graça do Senhor sobre nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão, procure seu pastor. Ele vai saber te instruir. Não é preciso alarde, não é preciso fogos anunciando nada, mas é preciso tomar uma posição ao lado de Jesus, sempre. Deus os abençoe mais uma vez.